Sob o intenso calor dos trópicos, em vastas áreas delimitadas por muros de concreto, um dos animais mais temidos e reverenciados da fauna selvagem é criado: o crocodilo. Este cenário não se refere a documentários sobre a natureza, mas sim a fábricas vivas, projetadas para transformar esses répteis pré-históricos em produtos de luxo e carne exótica. Você já se perguntou como a pele de crocodilo se transforma em uma bolsa avaliada em milhões? Ou como sua carne, muitas vezes desconhecida por muitos, se torna uma iguaria exclusiva em mercados internacionais? Este processo não é resultado de um trabalho improvisado ou artesanal. É uma máquina meticulosamente ajustada, onde cada etapa, desde a incubação do ovo até a exibição em passarelas, é rigorosamente calculada. O setor de criação de crocodilos movimenta cifras que superam 9 bilhões de dólares anualmente, refletindo uma demanda em constante crescimento. Por trás desses números estão tecnologia, investimentos, riscos e uma crescente controvérsia. Cada crocodilo que nasce nessas fazendas integra um ciclo de produção cuidadosamente planejado. Desde o momento em que o ovo é colocado em ninhos artificiais até o tratamento do couro para se transformar em bolsas ou sapatos, existe uma cadeia de processos invisíveis a olho nu, mas essenciais para sustentar um negócio global. Hoje, vamos explorar esse universo, demonstrando como milhões de crocodilos são criados para atender a uma indústria ávida por exclusividade. Cada fase começa com um elemento simples, porém frágil: um ovo. Na indústria de criação de crocodilos, o futuro inicia-se antes mesmo do primeiro batimento cardíaco, em um ambiente que imita com precisão as condições naturais. Após o acasalamento, as fêmeas depositam seus ovos em ninhos cuidadosamente preparados pelos tratadores da fazenda, garantindo a sobrevivência dos embriões. Grossas camadas de areia quente são espalhadas para simular a temperatura do habitat selvagem. O verdadeiro trabalho, no entanto, começa após a colheita. Os ovos são transferidos para incubadoras de precisão, onde temperatura e umidade são rigorosamente controladas. A taxa de sucesso na incubação e o sexo dos crocodilos dependem da temperatura exata, que deve variar entre 29 e 34 degrees. Uma mudança mínima pode determinar se o filhote será macho ou fêmea. A fase de incubação dura entre 65 e 90 dias, durante os quais os ovos são constantemente monitorados, com protocolos de emergência acionados a qualquer sinal de irregularidade. Aqui, cada ovo representa um investimento em potencial. Quando os filhotes nascem, são pequenas réplicas de seus pais, mas com instintos selvagens intactos. Imediatamente, são transferidos para tanques de reprodução, onde recebem os cuidados iniciais: temperatura controlada, nutrição líquida e monitoramento médico. Nas primeiras semanas, a taxa de mortalidade pode ser elevada, exigindo cuidados contínuos e detalhados. Assim, um ovo enterrado na areia transforma-se em um pequeno réptil pronto para uma jornada em uma cadeia de produção de alta precisão. A verdadeira transformação ocorre quando esses jovens crocodilos entram na fase de crescimento intensivo. Após superarem a fase mais vulnerável de suas vidas, eles são realocados para áreas de reprodução projetadas especificamente com tanques de água limpa, áreas de descanso secas e sistemas automáticos de controle de temperatura e oxigenação. Cada detalhe é crucial. Os crocodilos são separados por tamanho para evitar um dos problemas mais sérios dessa fase: o canibalismo, onde os maiores atacam os menores. Isso não apenas reduz a população, mas também gera estresse e lesões, predispondo os animais a doenças graves. A dieta segue um protocolo rigoroso,
composta por uma alimentação rica em proteínas, incluindo restos de peixe e frango, além de suplementos específicos que aceleram o crescimento sem comprometer a saúde. As refeições são distribuídas em horários pré-determinados, com porções ajustadas conforme o peso e a idade de cada grupo. O crescimento excessivo pode poluir a água, enquanto a subnutrição retarda o desenvolvimento. Portanto, é um equilíbrio delicado e custoso. À medida que crescem, os crocodilos são transferidos para recintos maiores, proporcionando mais espaço e reduzindo a densidade populacional, o que melhora a qualidade da água e diminui o risco de infecções. A água é constantemente filtrada por sistemas industriais que requerem manutenção técnica e investimentos significativos. Durante o período de crescimento, que pode variar de 12 a 24 meses, os animais são monitorados por veterinários e técnicos especializados que registram pesos, revisam comportamentos e eliminam quaisquer espécimes que apresentem sinais de fraqueza ou doença. A prioridade é não apenas garantir um crescimento rápido, mas também assegurar a qualidade necessária para a comercialização. Todo o processo é realizado sob rígidas normas de saúde e protocolos de biossegurança, uma vez que um surto infeccioso pode devastar anos de trabalho e acarretar milhões em perdas. Cada tanque, portanto, é tratado com a mesma seriedade que um hospital. Quando os crocodilos atingem o tamanho ideal, geralmente entre 1,5 e 2 metros, inicia-se a fase mais complexa do processo: o abate, o processamento e a conversão desses répteis em carne, pele e produtos comerciais. Este momento, fundamental para a rentabilidade do negócio, é também o mais delicado do ponto de vista ético e técnico. Espécimes selecionados são transportados para instalações de processamento, onde métodos certificados são aplicados para minimizar o sofrimento animal. Embora os métodos variem de país para país, muitas fazendas adotam protocolos aprovados por agências reguladoras que incluem pré-sedação para reduzir o estresse. O processo é executado com rapidez e precisão, garantindo a qualidade da carne e a integridade da pele. Após o abate, os crocodilos são esfolados, utilizando técnicas aperfeiçoadas ao longo de décadas, visando obter pedaços de pele limpos e sem imperfeições. Um couro de boa qualidade pode ser comercializado por valores superiores aos mil-réis, dependendo da espécie e do mercado de destino. As peles são mantidas refrigeradas e enviadas para curtumes especializados, muitas vezes localizados na Europa ou na Ásia, onde passam por um processo que pode levar semanas, envolvendo lavagem, amaciamento com produtos químicos, tingimento e preparação para se tornarem bolsas, sapatos, cintos ou carteiras de luxo. Marcas renomadas como Hermès, Louis Vuitton e Gucci estão entre os principais compradores desse material exclusivo. Contudo, nada é desperdiçado. A carne do crocodilo, embora menos conhecida, é valorizada em determinados mercados por ser magra, rica em proteínas e ter sabor que remete ao frango com um toque de sabor marinho. As partes mais procuradas incluem a cauda, o dorso e as pernas, que são processadas, embaladas a vácuo e exportadas principalmente para países como China, Tailândia e Estados Unidos. Além disso, outras partes do corpo são reaproveitadas de diversas maneiras. Ossos se tornam fertilizantes, órgãos são utilizados para estudos científicos e certos extratos são incorporados em cosméticos tradicionais. O processamento de um único crocodilo pode gerar receitas superiores a US$2.000, dependendo da qualidade e do destino de cada parte. Assim, em fazendas que abatem milhares de animais anualmente, é compreensível como essa indústria gera bilhões.
Entretanto, à medida que as facas são afiadas e as peles são embaladas, a pressão do outro lado também aumenta. Organizações de direitos dos animais, grupos ambientalistas e defensores dos direitos dos animais questionam a legitimidade dessa prática. Mas antes de adentrar na controvérsia, é essencial entender um dos principais motores dessa indústria: o luxo, o desejo humano por exclusividade, raridade e prestígio. Para compreender por que milhões de crocodilos são criados anualmente, é preciso observar as passarelas de Paris, as vitrines de Milão e as lojas exclusivas de Tóquio. Além do aspecto produtivo, esta indústria é sustentada por uma força motriz poderosa: a moda de luxo. Marcas icônicas como Hermès, Gucci e Louis Vuitton não apenas comercializam produtos confeccionados com pele de crocodilo, mas também cultivam uma imagem inteira em torno deles. Uma bolsa Birkin feita de couro legítimo pode custar mais de 40 mil reais e, em alguns casos, até mais em leilões. Para alguns, isso representa opulência. Para outros, um exemplo de artesanato de elite. Essas peles são selecionadas com critérios rigorosos, sem marcas, textura uniforme e curtidas por processos complexos que podem levar meses. Apenas uma fração das peles produzidas atende a tais padrões. Contudo, o luxo não se limita a produtos. Também envolve a exclusividade da oferta. O número restrito de peças, o longo tempo de espera e a raridade do material acentuam o desejo do consumidor, sustentando toda a cadeia produtiva que se inicia em uma fazenda distante com um ovo enterrado na areia. O mercado asiático, em especial China, Japão e Coreia do Sul, tem sido fundamental para esse crescimento. O aumento do poder aquisitivo e o fascínio por símbolos de status impulsionaram a demanda. Simultaneamente, países produtores como Tailândia, Zimbábue e Austrália expandiram suas operações para atender ao mercado internacional. A carne de crocodilo, por sua vez, ganhou espaço na culinária exótica, com restaurantes sofisticados, oferecendo essa experiência como um prato aventureiro para paladares refinados. Essa abordagem permitiu rentabilizar ainda mais cada unidade produzida. Entretanto, esse negócio multimilionário opera em um terreno instável. À medida que os consumidores se tornam mais conscientes e exigentes quanto à origem de seus produtos, a indústria é pressionada a justificar suas práticas. Transparência, sustentabilidade e rastreabilidade tornaram-se palavras-chave para evitar a rejeição do mercado. Mas isso é suficiente? Essa é uma questão que não pode ser respondida apenas com números. Neste ponto, é necessário refletir. Até que ponto esse modelo é eticamente aceitável no mundo contemporâneo? Embora a indústria dos crocodilos gere empregos, exportações e produtos de alto valor, sua existência não é isenta de controvérsias. Organizações de direitos dos animais denunciam as condições de vida e o abate desses répteis há anos, argumentando que o uso de sua pele na moda é desnecessário, cruel e eticamente insustentável. Documentários e reportagens revelaram práticas questionáveis em certas fazendas, gerando reações globais e pressão pública sobre marcas de luxo. Algumas, como a Chanel, decidiram interromper o uso de peles exóticas, enquanto outras optaram por fortalecer seus padrões de rastreabilidade e bem-estar animal para preservar sua clientela. Ao mesmo tempo, os esforços para regulamentar a indústria estão crescendo, com certificações que garantem práticas mais sustentáveis, criação controlada e conservação de espécies ameaçadas. Contudo, como em qualquer mercado global, existem áreas cinzentas onde os controles são frouxos ou inexistentes. Surge então a pergunta inevitável: até que ponto é justificável criar milhões de crocodilos apenas por sua pele e carne?
Devemos repensar nossos hábitos de consumo ou confiar que a indústria pode evoluir para modelos mais éticos e responsáveis? A decisão final não cabe aos produtores ou marcas, mas sim aos consumidores. O que você pensa sobre isso? Esta indústria representa um exemplo de uso sustentável ou é um sinal do excesso humano? Deixe seus comentários, curta este post se você gostou e inscreva-se para acompanhar mais histórias que revelam o que acontece nos bastidores. Até a próxima!